Boa tarde, galera. Hoje a gente está com mais um programa de pesquisa e registro As Mulheres do Forró. E quem vai estar com a gente é a Marion Lima, do Forró em Paris. Vamos chamando aí a galera para a live. Já pensem nas perguntas. Tem muito assunto interessante para a gente conversar. E daqui a pouquinho a Marion deve estar chegando aí. Vou chamar a Marion. Já preparem os assuntos polêmicos. Marion, cadê você? E enquanto ela vai se conectando aí, eu já aproveito para apresentar para vocês quem vai estar aqui amanhã também. Amanhã a gente vai ter a Suelen Garces aqui, que é uma produtora de forró. Ela faz a produção artística de vários artistas dentro do forró. Ela é da Paraíba e morou um tempo aqui em São Paulo. E é uma peça importantíssima aí na produção da Paraíba e do Brasil. Então amanhã o horário é 17 horas, tá, gente? Acompanhem lá. Eu vou publicar o evento no Facebook, mas vai ser aqui no Instagram. E a Marion já chegou. A Marion, que é do Forró de Paris, hoje ela vai contar um pouco da história dela no forró. E falar aí do que ela passou, como é que é o forró lá, quais são as diferenças do forró lá em Paris, lá na França, para cá, para o Brasil. E eu vou chamar aí a Marion. Marion, cadê ela? Marion, cadê você? Ela não entrou ainda, gente. Ela que também dá aula de danças brasileiras, dá aula de samba, de frevo para crianças. Ela tem um trabalho importantíssimo de base. Eu acho que se a gente trabalhar mais com crianças aí, com a educação de crianças, levar a cultura popular brasileira para essa base, né, para a educação básica, educação infantil, fundamental, 1 e 2, a gente vai ter aí a formação não só de brasileiros empoderados, brasileiros conscientes da nossa própria cultura, mas também de uma nova geração de forrozeiros. Então, como é importante essas pessoas que se dedicam a ensinar crianças e adolescentes o nosso forró, né? Tem muita gente, muitos produtores que reclamam de formação de público e aí tá uma das chaves para a gente formar o público forrozeiro, na minha opinião, né? A gente colocar aí forró nas escolas, gente. Forró na educação infantil, básica, fundamental. A gente importa muito, né, uma educação europeia aqui para o Brasil, ainda muito eurocentrista, e acabamos formando aí um complexo de vira-lata nos brasileiros, de que tudo que é de fora é melhor do que o que é do Brasil. E eu acho que esse trabalho da educação, de trazer a cultura brasileira para a educação é fundamental. E a Marion, que é uma francesa, faz isso lá na França. Olha que legal. Marion, esperamos você. Vou tentar chamá-la no WhatsApp, gente. Vamos mandando direct aí pro pessoal, para mais gente entrar aqui na conversa, porque ela tem muito assunto interessante para... Aí, voltando aqui, dei uma palavrinha com ela lá no Zap. Ela disse que não está conseguindo entrar. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões do forró, né? A diferença de ensinar forró para criança e para adulto, que é muito grande, né? Eu dei aula para criança também, de forró, e a gente trabalhava o forró não só enquanto dança, mas enquanto música. Trabalhava muito também com a história do forró, a gente fazia cordel, xilogravura. Então, como é importante a gente ter uma visão global, assim, do que é a cultura forrozeira, e não só estar deslocando, né? Às vezes a gente desloca e estuda só a dança ou só a música, que é importante também. Eu acho que tem muita gente que estuda
separado, mas quando a gente estuda a cultura como um todo, contextualiza, né? E a Marion tá por aí. Agora sim, vou te chamar. Aguardando a Marion. Vamos chamando aí o pessoal para a nossa conversa de hoje. Oi, Cortou, mas tá me Marion, ouvindo? tudo bom? Conseguiu entrar? Um prazerzão estar com você aqui hoje. Que bom, eu tô escutando meio mal, assim, espero que a ligação vai estar melhor. Tá me escutando? Ah, muito mais. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer pra mim. Prazer te conhecer, que eu te conhecia pela internet, mas assim, a gente não tinha conversado. Com certeza. Então, estava falando aqui com o pessoal, não sei se o pessoal estava escutando. Pessoal, vocês estão me escutando bem? O som tá bom? Tá tudo bem? Estava Pra mim, falando isso que tá bom. você contando um pouquinho aqui do programa. Esse é um programa de pesquisa e registro, As Mulheres do Forró, que a ideia é a gente, as mulheres contarem suas próprias histórias, né? E a gente tem muito pouco registro da história das mulheres no forró. E os poucos que tem são homens falando de mulheres. Então, essa é a ideia aqui do programa. É um programa, é uma ideia muito grande, assim. Mas tá mudando, né? Você reparou? Tem a cada Sim, vez tá mais mulheres e fazendo, e falando e tomando espaço, que não tinha espaço para elas, e agora tem. Ou, tipo, a gente tá pegando, né? Não é que tem, que a gente tá criando aquele espaço, mas tá cada vez mais. Com certeza, eu acho que de 2 anos para cá, aqui no Brasil, isso mudou muito. Eu não sei como é aí na França, como foi, aí você vai contar um pouquinho pra gente. Sim, sim. Você quer que eu vou agora? Ou você Como você queria. quiser, quer começar contando da sua história do começo? Não, eu posso contar, porque assim, é um início. Na verdade, quando eu comecei aqui na França, tinha pouco forró. Existia, não fui a primeira a fazer forró em Paris do jeito nenhum. Tinha uma banda que se chama chamava porque agora não existe mais, que era a JC do Forró, e eles estavam tocando num bar que se chamava o Mexicanos. E era o lugar dos brasileiros aqui, que os brasileiros iam dançar e além disso eles iam buscar trabalho, apartamento, enfim, era realmente um lugar de encontrar pessoas e poder trocar ideias e estar juntos. Para os brasileiros era muito isso. E eu adorava aquele lugar porque eu dançava salsa naquele lugar, enfim. E um dia mudei de dia, por acaso, e achei o forró, achei a comunidade brasileira e eu me apaixonei. E esse dia era aquela banda que tocava, só que era muito um meio fechado com somente brasileiros. Tinha muito pouco francês. Tipo, realmente, na França ninguém conhecia. E até tipo, até eu, óbvio que eu não conhecia também, não. Eu conhecia a salsa, e quando eu cheguei lá que eu vi a sanfona, eu falei, que é isso? Eu adoro a sanfona. Eu fui falar com o sanfoneiro, que era Paulo Camargo, que era um dos primeiros, porque tinha também o Alex Lima, que é um outro professor, que ainda dá aula aqui, mas ele dá mais aula de salsa, samba, enfim. E eu fui falar com ele e ele falou, não, vem na minha aula pra gente ver, blá, blá. E eu não conhecia ninguém, eu falei, pô, aula é um bom lugar para encontrar as pessoas, para ter as pessoas para dançar depois, né? E eu fui, só que eu já guiava em salsa, que havia 10 anos que eu dançava salsa. E então, na hora, ele falou pra mim, então, você pode me ajudar? Você pode chamar minha assistente? Eu falei, tá doido? Nunca fui no Brasil, não sei o que é essa dança, como assim? Eu falei, não, mas você vem na minha aula de graça e você faz o que falta. Se falta mulher, se dançar como uma mulher, enfim, troca os papéis. Aí, beleza, pra mim, um ou outro tá igual, eu gosto, então pra mim não tem problema. E é assim que comecei a ajudar ele. E só que montamos uma aula que era na Casa do Brasil, na cidade, a gente chama de cidade universitária, aqui em Paris. E tinha a mesma coisa, era dentro da comunidade brasileira, mas tinha muitos estudantes
todos os países, porque é uma cidade que tem as pessoas que vêm de fora para estudar na França. E a gente dava aula lá e começou a ter mais, cada vez mais gente. E ele falou para mim, bom, agora você tem que parar o teu trabalho. Isso 2 anos depois, né? Que a gente estava com bastante gente, 2 ou 3 anos depois. Parar o teu trabalho para a gente só fazer isso. E no meio, eu passei 3 meses, mais um mês no Brasil. E eu dancei bastante, me formei, fui fazer algumas aulas com o Marinho Brás, é aquele momento que encontrei ele. E fui no Rio, encontrei o Gilberto Paixão, o Luiz, enfim, toda a galera do Rio. E assim, eu fui também no Norte, eu fui para Jericoacoara, adorei dançar forró na praia. Enfim, eu dancei bastante no Brasil e eu vi que não era assim tão ruim, que eu podia ter eu podia ser legítima a dar aulas, porque no começo não queria do jeito nenhum, imagina, francesa, sem saber de nada, eu não queria. E E quando foi isso? Quando foi essa primeira vez que você veio ao Brasil? Que ano foi isso? 2005. 2005, certo. Você tinha começado a dar aulas em 2005 também ou foi antes? Por aí, Não, eu mais ou menos. não dava aula, eu não posso dizer isso. Eu ajudava ele a dar aula, que é melhor. Mas Entendi. óbvio que porque naquela época eu não queria dizer que eu era professora de forró, porque eu não achava legítimo, e eu falava que dava aula. As pessoas falavam, bom, então você é professora. Não, eu não sou, de jeito nenhum. Ah, então, mas você dá aula, então você é professora, enfim. Então era aquele negócio de não querer assumir, porque bom, eu não tinha formação para isso. Eu tinha formação de salsa e eu tinha formação de jazz e sapateado, que eu sempre dancei outras coisas, mas assim, para mim, entendeu? Então, eu achava muito sério de virar professora. Então, eu não achava que eu estava pronta, entendeu? Mas como o Paulo me empurrou, eu tive que ir, porque ninguém queria fazer. Eu não tinha grana, porque eram aulas com bastante alunos, mas ninguém pagava, ou pagava muito pouco, entendeu? Então não dava para viver disso. Só que eu queria ajudar, porque eu queria ter parceiro para poder dançar nos bailes, que eu adorava os bailes. Então eu queria ter parceiros. E eu pensei, bom, então eu vou ter que fazer, né? E eu viajei em 2005, 2006 eu fiquei 3 meses. 2007 fiquei mais um mês, enfim, e desde 2005 eu vou todo ano no Brasil, né? Para continuar a formação, para encontrar, para ver o que tá. E, enfim, Paulo pediu para mim de parar de fazer o meu trabalho. Eu fazia um trabalho de comunicação com cultura. Eu sou formada em história, então tem um percurso meio assim, mas eu queria ser professora, mas professora de história. E, e então ele ficou insistindo, insistindo, e quando o meu contrato no meu trabalho parou, e eu não renovei. Eu falei, beleza, agora é só forró. Só que naquele momento ele tive que parar. Ele me abandonou. Tipo, ele não podia mais. Uau! Pra mim, E, Uts, e isso foi quando? 2008. Em 2008. 2008, eu parei no mês de junho, e no mês de julho ele me anunciou que não ia continuar. Falei, cara, mas você pediu para eu parar de trabalhar? Parei, e agora? O que que eu vou fazer sozinha? Como que eu vou fazer isso? Só que ele não podia porque não dava dinheiro, e ele tinha 2 filhas, enfim, tinha família, ele tinha que cuidar da família, tinha que ganhar grana, entendeu? Falei, beleza, sabe o que? Beleza. Eu chorei. Chorei. Primeiro eu chorei, e me senti muito só, muito abandonada. E depois, em setembro, eu acolhi os alunos falando, bom, o Paulo não vai continuar, tá? Eu vou ter que assumir sozinha. Eu entendo perfeitamente que vocês querem parar, porque vocês vêm aqui por conta do Paulo. Eu não sou a professora, sou. Entendeu? E todos olharam para mim dizendo, pô, mas não faz diferença, a gente continua contigo. Uau! E agora a responsabilidade, né? Aquele negócio. Bom, eu prometo uma coisa, vou aprender o máximo que eu vou poder fazer, saber, vou fazer muitos workshops, vou aprender tudo que eu posso e tudo que eu sei eu vou passar para vocês. Eu não posso garantir mais, porque por enquanto eu tô aprendendo, né? E eles toparam para ficar
E hoje dessa turma tem dois que são professores na França. Então, essa turma tá lá super Uau! motivada, E, entendeu? e Tem quem um que são ensina eles? em Nantes, o Fredão, que ensina em Nantes. Não sei se você Qual o conhece, mas sobrenome dele? acho que todas as redes sociais é Fredão. Mas é Fred Fredão. Bignon. Ele criou um grupo em Nantes, que é muito legal. A gente fez algumas apresentações juntos. É um fortão, assim, um negão fortão. Super legal. Em E uma Nantes outra. ou em Nancy? O quê? Nantes ou Nancy? Nantes, na Nantes. Bretanha. Uhum, uhum. E a outra lá é Jane, que é uma outra aluna minha que está começando um forró também na Bretanha. E eu vou dar aula lá na, no grupo, para o grupo dela, enfim. Então é muito legal porque esse grupo realmente estava animado. E pouco a pouco eu me criei, me formei como podia, porque era muito difícil. Primeiro, era mulher, sozinha, e era mal visto. Eu vou falar sério. Quando comecei, mesmo em 2005, mas 2008 ainda era difícil. Porque tem alguns brasileiros que saíram da minha aula quando eles estavam sabendo que eu era francesa. Imagina. Ah, eu não vou aprender forró como francesa, entendeu? Aconteceu. E Que eu achei muito triste. ruim assim. Mas eu falei, cara, babaca é babaca. Vai embora. Não tem problema, entendeu? E também eu sofri de ser mulher, porque os homens estavam achando que eu não ia ser capaz de ensinar a eles. Então, alguns assim também não acreditaram em mim. Mas fazer o quê, né? Tipo, eu também. E eu queria mesmo, não, na verdade, me apaixonei mesmo pelo forró, né? É difícil explicar porque na minha família ninguém conhece o Brasil, ninguém fala português, ninguém tem interessado na dança. Eu sou a única a dançar, assim. E isso que realmente foi uma coisa que bateu comigo. E eu queria muito desenvolver aquela dança. Eu gosto dessa dança mesmo, assim, realmente, tá? E eu tô dizendo isso com um pouquinho de saudade na voz, porque agora é difícil dançar, tá? Com essa merdinha de pandemia. Enfim. E eu comecei a lutar, fazendo. E em 2009, 2008, 2009, encontrei o Thiago, que ele era DJ, onde eu dava aula lá em Qual Paris, Thiago? Só para a gente deixar registrado o sobrenome, o nome e sobrenome dele. o Thiago Lima. Que eu sou Thiago. Lima, porque é o Thiago Lima. Que a gente não tá mais juntos, mas eu casei com o Thiago Lima, e por isso que eu sou Lima, porque senão eu não sou Ah, Lima, eu sou francesa. Da Silva Lima, não é bem francês, mas eu sou da Silva Lima, tá? e o seu sobrenome de solteira, como é? É Pijar, é o mais francês Já. que pode. E é ruim, eu não gosto desse nome, mas tudo bem, é o nome do meu Não. pai. Pois é, engraçado esse nome. Mas, enfim, e na verdade eu não queria trocar meu nome, nunca falei que eu era brasileira, porque podia ser mais fácil, entendeu? E nunca quis fazer isso, porque eu acho completamente ridículo. E eu acho que o fato de ser francesa era melhor ainda no final. No final. No começo não, porque foi difícil. Mas depois, todo mundo viu que eu era séria, que eu estava estudando e que eu levava a sério. Entendeu? Então, francesa, brasileira, japonesa, não importa se você levar a sério. Eu acho. Assim, mas Sim. tem que levar a sério. E, enfim, quando eu encontrei o Thiago, ele era o DJ daquela noite de Paris. E juntos foi engraçado, porque começou com. Foi super engraçado. Que a gente foi era um show de Fala Mansa em Paris, em Quando é 2009. isso? 2009. E só que esse show tava super mal organizado. Sério, sem querer mal dizer das pessoas. Esse show era muito mal organizado. E a gente saiu do show, a gente encontrou o Tato, encontramos as pessoas, enfim, foi legal, mas assim, o show em si, a casa de show era ruim, o organizador, tipo, não tinha cerveja fria, enfim, tudo tava mais ou menos.
E a gente voltando desse show com o Thiago, a gente começa a conversar. Pô, cara, que pena, uma banda tão legal, com um show assim, tão legal, mas com um lugar meia boca, com uma organização ruim. Não vale, é ruim mesmo. E a gente falou, bom, se é para fazer isso, com certeza a gente pode fazer a melhor. Porque não é difícil fazer a melhor do que esse show, entendeu? E o Thiago, eu lembro, o Thiago falou para mim, bom, quem você gostaria de trazer? Ah, para mim, porque em 2005 eu fui no show, lá no Canto da Ema, eu fui no show de Bicho de Pé, me encontrar a Janaína. Adorei, 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 sou super fã dela, enfim. É Falei, cara, maravilhosa, né? não, e ela é tudo. Eu sou mulher também, então eu achei tão legal de ver uma mulher no palco e uma mulher. É uma mulher, não é? Mulherão, né? É mulher completa, vamos dizer assim. E eu adorei, eu falei, Thiago, vamos trazer a Bicho de Pé, que é a banda que eu gosto mais. Só que a gente não era ninguém, ninguém que sabia, e a gente não tinha organizado shows em Paris, assim. A gente fazia uma festinha, mas, assim, nada. Eu falei, mas ele tem um irmão que mora em Curitiba, que é músico. Eu falei, acho que meu irmão conhece um outro músico, que conhece um músico, que tem o contato da Janaína, blá, 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 blá. Bom, ligando para as pessoas. E, tipo, o dia seguinte a gente estava com o número pessoal da Janaína Pereira. E os dois assim, bom, a gente vai ligar, o que que a gente fala? aquele, aquele estresse. E a gente ligou, falou, bom, a gente não é ninguém, a gente está começando em Paris, mas a gente queria muito trazer vocês. Só que a gente não sabe ainda como. Vocês topam pela ideia, vocês vão querer ou não, blá blá blá. A Janaína ficou doida. Ela queria muito vir para a Europa há muito tempo, na verdade. Então ela falou, não, tá ótimo, vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. E acho que demorou, a preparação demorou um ano, mais ou menos, para poder achar o lugar, para poder conseguir o dinheiro para eles, enfim, para pegar as passagens, enfim. E o nosso primeiro grande show foi com eles, cara, foi muito bom. É uma delícia. E acho que o show tá ainda na internet, no YouTube, que a gente Tá, deixou. tá no YouTube. Eu já vi Eu várias acho. vezes. Cara, Quem foi tão quiser. bom. Foi dentro do festival já esse show? Dentro do Isso é o Aikibom? segundo que repetimos, porque a Janaína virou a madrinha do festival. E a gente chama Ai Que Bom por parte por conta deles, com a música Ai Que Bom, né? E também por conta do Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Então era, Ai Que Bom era muito legal, porque já queria dizer que o forró é bom. E também era a ligação entre a velha guarda, desse Ai, ai, que bom de Gonzaga, e a nova guarda, que era Bicho de Pé, com a Ai, que bom. E ela canta em francês, enfim, então era perfeito. E ela, Mas ela já cantava em francês antes dessa ligação com vocês, né? Ou não? ela já Ou estava foi a partir de interessada. então? Ela, acho que é como todo mundo, todo mundo daquela época, ela fez aula de francês na aula, na escola, né? E ela queria muito cantar em francês. A tradução do Ai Que Bom, eu lembro que ela perguntou pra gente se estava certo. Ela estava escrevendo e ela estava fazendo a tradução com o professor de francês dela. Então ela já estava interessada, mas acho que o processo de se acelerou porque ela foi na França com a gente. Que E realmente interessante. foi muito legal mesmo, porque eu posso dizer, a Janaína ajudou muito, assim, mas muito mesmo, porque depois desse show, eles gostaram da gente, eles viram que a gente fazia o melhor, que talvez o melhor não era, assim, o estándar deles, que é óbvio que era menos dinheiro do que no Brasil, que era menos pessoas, mas mesmo assim era legal, eles estavam vendo que a gente estava super esforçados para fazer um movimento aqui. E aqui estou falando na Europa, porque mesmo na Europa não tinha muitas pessoas. Tinha Stuttgart, tinha o Terra, que vocês conhecem. Tinha o Pablo no Portugal. O Henrique começava também. Enfim, era muito todo mundo começando. Não tinha nada mesmo na Europa, assim. Era... Mas o Festival de Stuttgart já existia ou só o movimento em Stuttgart? Quando nós fizemos, em 2009, o primeiro show de Bicho de Pé, eu acho que ele estava começando a fazer. E o nosso primeiro festival aqui, em 2011,
E naquela época só tinha Stuttgart e Aachen com o Júnior, que Aachen também foi um dos primeiros. E acho que nós fomos o terceiro, acho que depois tive. Eu não lembro exatamente da cronologia, porque depois tive Amsterdam com a Juliana Braga, o Carlos André lá em Londres. Todo mundo começou a fazer, porque era uma turma que a gente começou a fazer ligações entre a gente. Tinha o Carlos Estão Frevo perguntando também. aqui se em Berlim já tinha o Frevosofia. Tinha mais ou menos, porque tinha o Carlos Frevo, só que o Carlos Frevo tinha desistido do forró. Por, se um dia você quer fazer uma interview com o Carlos Frevo, é muito interessante o percurso dele com o Frevo, porque ele é do norte, né? Ele é de Recife. Então ele dançava forró um monte. Ele fazia parte de uma companhia de forró lá em Recife. Só que ele desistiu porque ele ficou chateado porque os professores e os dançarinos de forró ganhavam sempre menos do que as outras danças. E não é legal, entendeu? E ele ficou muito triste de ver essa dança tão maltratada. E quando ele foi para a Europa, era com um projeto de contemporâneo e outras coisas. E ele desenvolveu mais o frevo aqui do que o forró. Só que ao final ele adora forró, né? E ele que fez lá o forró também. Hoje tem alguns outros grupos, mas quem começou o forró em Berlim foi o Carlos Frevo, sem dúvida. Mas foi um pouco depois, com todo esse negócio de se reencontrar no forró enfim. E, e- E foi, fala? pode falar. Não, eu tava falando que quem iniciou o negócio dos festivais e quem começou com essa ideia de fazer os profissionais se encontrar foi o Terra. Sim. E depois disso rolou um monte de encontros e um monte de movimentação para cima. Foi muito legal essa ideia. Que não é ele que fez tudo, mas ele que achou a forma de fazer, com uma forma assim, bem barata, porque como cada um ia no festival do outro, ninguém cobrava, ou cobrava tão pouco que não era nada. E assim conseguimos, porque óbvio que não tinha dinheiro, não tem dinheiro público, quase nada, ninguém quer pagar. Tinha um pouquinho de passagens de vez em quando com o Ministério da Cultura do Brasil, naquela época de Lula, né? Enfim, Boa foi, época. enfim, tinha dinheiro naquela época para a cultura, entendeu? Mas muito pouco assim. E a gente tinha que se virar. Então a gente tinha que aceitar assim de fazer uma troca. Eu ia no festival de terra e ele vinha no meu. Então ninguém pagava para o outro no final porque ia dar igual, entendeu? E foi uma forma boa de desenvolver e de fazer todo mundo se encontrar, de criar comunidades que não existiam. Coucou, E filho. como é Hum? que foi esse processo de começar? Já existia o forró na França quando você começou, mas ele era bem. Não tinha uma comunidade grande, né? Você ajudou assim a formar essa comunidade. Como é que foi isso? Foi difícil, porque os franceses. Eu lembro que em 2004 e 2006 teve o Ano do Brasil na França, que inclusive eu estava em Paris. Eu foi mais ou menos nessa época. O forró apareceu nesse Ano do Brasil na França? O francês já tinha uma ideia do que era o forró ou não? Não, não. Não, lutamos muito. O que deu visibilidade é quando eu acho, bom, realmente, não é para valorizar nada, mas ralamos muito. E eu trabalhei muito. E há 15, mais de 15 anos que eu estou ralando. Não é nada fácil. Só que, primeiro, eu estava super animada. E o Thiago não tem medo de nada, entendeu? Então, a gente tomava riscos que ninguém queria tomar. Nós fizemos em 2015 Fala Mansa em Paris. Uma super. Eu ia falar uma puta sala, que não é bem. Uma super sala. Pode Ótimo. falar, fica à vontade. Mas é realmente, se chama o Cabaret Sauvage. E é uma sala lindíssima. Uma das salas que eu prefiro, entendeu? Que é redondo, parece um circo. É lindíssimo. Enfim. Só que essa sala custa muito caro. E Fala Mansa é uma banda que custa caro. E é normal Cara, também. Cara, é normal. Só que a gente estava assim porque a gente não tinha subvenção nenhuma e tinha que fazer sem grana. Então a gente estava com medo de estar com dívidas depois desse show. Porque era muita grana, assim, que a gente não tinha.
entendeu? Se fosse eu sozinha, eu não fazia. Só que o Thiago não tá com medo de nada, falou, vamos fazer, vamos ver, né? Eu passei um mês muito mal, pra te dizer, sério, muito mal, porque eu sabia que a gente não tinha grana, então ia ser muito complicado. A gente ia ter que emprestar dinheiro, não sei, entendeu? Mas o E show conseguiu se pagar? Como que foi isso? o show, no final, o show não foi pago. Perdemos, nem lembro quanto, mas perdemos dinheiro. Mas assim, não que a gente estava com medo. A gente perdemos, tipo, nem sei, acho que 5 mil, 10 mil, não sei. Era bastante, mas não era tanto como podia ser. Então a gente ficou meio triste assim, mas a noite foi um sucesso total. Assim, realmente, uma super noite, foi muito legal. E pra gente abriu portas porque as casas de show aqui em Paris viram, porque todo mundo se conhece, né, um meio pequeno, viram que a gente era sério, que a gente era capaz de fazer uma coisa grande, tinha 900 pessoas naquele lugar. Nossa, bastante gente. É. E o bom que não era somente da comunidade brasileira e não era somente das pessoas do forró. Era muito maior, porque tem brasileiros que gostam de falar mansa e não gostam de forró. Então tinha esses Sim. brasileiros. E além disso, tinha alguns franceses que vinham porque era um show brasileiro que não conheciam e queria conhecer. E isso foi uma super boa propaganda. E acho que com o show de Bicho de Pé, o show de Fala Mansa também ajuda muito a criar assim propaganda, publicidade sobre o forró. Porque quando você faz um evento pequeno, é legal para a comunidade que já existe, mas não criar nada de propaganda, nada de visibilidade. Desde que você faz um evento grande, tem uma super visibilidade. Por isso que os festivais ajudaram tanto. Eu gosto dos eventos pequenos porque é íntimo, é legal. Só que para conseguir público novo, tem que ser grande. Então, esses dois shows, o primeiro show com Bicho de Pé e esse show com Fala Mansa, acho que é isso que criou realmente em Paris assim, uma movimentação grande. E Mas, o festival? mas esse show, o show do Bicho de Pé foi em 2009 e esse foi em 2015. E você, desde 2005, já estava formando esse público, essa comunidade. Como é que é esse dia a dia? Você fez vários flash mobs, enfim, e mobilizou todo um grupo que estava com você desde o começo para levantar a bandeira do forró. Como é que foram as dificuldades aí de desenvolver um tempo, né? Até chegar a essa produção maior aí. É, é boa pergunta. Na verdade, eu trabalhava além do forró. Então, eu tinha dois trabalhos. E eu não dormia mais e eu não tinha mais vida, basicamente. Realmente. Porque até eu parei, eu te disse, eu parei de trabalhar em 2008. Então, de 2005 até 2008, eu trabalhava os dois. O meu trabalho normal, mais o forró. E realmente era difícil. Só que eu acho que os franceses, que nem eu, gostaram e queriam fazer o negócio acontecer. Então, os meus alunos estavam super me ajudando. Falaram, bom, precisamos fazer um show lá naquela praça para mostrar o que é. Todo mundo vinha. A gente estava com a camiseta, a gente ia bonitinhos, vestidos com purpurina, lá, e a gente fazia a demonstração, entendeu? E eu fiz isso muito, muito. E o flash mob foi super uma luta minha, que ninguém acredita, eu posso dizer, ninguém acreditava naquele projeto. Nem o Thiago. Quando eu falei daquele flash mob, o Thiago falou, não, tá aqui, nhanhá. Falei, cara, é importante, vai rolar. Ah, não, não vai, não. Falei, sabe o que? Nem, eu vou fazer. Eu tô a fim de fazer, eu vou fazer. E o Marinho Braz não queria também, não. Só que muito ruim. Eu bloqueei ele numa sala de dança. Eu falei, agora você vai ser somente quando a gente vai estar com a coreografia pronta e registrada para os outros poderem aprender, tá? Ele ficou brevinho comigo, mas no fundo acho que ele não era contra, mas não estava afim de. É chato de montar uma coreografia e de se gravar fazendo aquela coreografia. É uma coisa chata. Só que eu fiquei insistindo, enchi o saco de todo mundo.
todo mundo me conhece um pouco como chata, mas não importa, porque se é chata para isso, eu concordo. E saiu aquela coreografia com o Ferrari de Mangaio, né? Cara, foi um sucesso que eu não esperava. Eu te juro. Sucesso no mundo inteiro. Não, Porque mas aqui, os vídeos, assim, chegaram para não, todo lado. um aluno meu me mandou um vídeo de alunos em Curitiba fazendo na escola aquela coreografia. Nossa, que fantástico. Olha que retorno, né? Foi uma Não, ideia muito boa. mas até eu não acreditava, como todo mundo falava que não ia dar certo, eu fiz por fazer, porque eu sou cabeça dura, mas. hum, e o boom, porque além disso, ajuda muito as comunidades novas. Tipo, eu tô pensando em Forum en Lyon, que tá começando, e Em eles forró o quê? usaram Forum en Lyon, uma outra Ah, cidade em da Lyon, França, Lyon. Uhum. e Nantes também, e eles usaram essa coreografia para fazer as demonstrações, porque eles não tinham, eles eram novos todos no Forum, e ninguém sabia montar uma coreografia. Então, em vez de tentar inventar uma coreografia, todo mundo conhecia essa e eles faziam para fazer assim demonstração na rua para convencer outras pessoas a vir dançar com eles. Então realmente foi esse flash mob foi muito interessante nesse sentido que desenvolveu muito o forró. Até na Rússia eles fizeram. Eu achei muito legal. Uau! Você foi pioneira aí numa maneira de desenvolver o forró, assim, que as pessoas olhassem e falassem, eu quero dançar isso, porque é difícil, né? Às vezes as pessoas não conhecem o forró e como fazer com que elas conheçam, que elas queiram vir para a comunidade. É, E foi um jeito diferente. mas eu fui pioneira porque não tinha como. Era ou Sim, era isso, ou tinha pessoas dançando, porque no Brasil as pessoas dançam forró ou não. Mas todo mundo conhece, assim, mais ou menos, e mais ou gosta muito. menos. É, mas Mais gostar não ou gosta. menos. Não, e conhece porque. Ó, eu acho que conhece porque é Aviões do Forró, né? Só que o forró não é somente Aviões do Forró. Mas Exato. enfim, mas pelo menos sabe um pouco, blá, blá, blá. Aqui, ninguém acordava um dia dizendo, essa ano eu vou fazer aula de forró. Ninguém. Ninguém. Então você tinha que conquistar um por um os alunos. E não, isso foi bem difícil e por isso que veio essa ideia de flash mob. Mas E quando foi o Flash Mob? Qual ano que isso acho que aconteceu? 2012 2012. que eu criei. Mas rolou e até hoje tem, de vez em quando tá Sim. surgindo de novo um vídeo. Eu falei, cara, que é isso? Tipo, porque eu não quero mais fazer aquele de saco cheio dessa coreografia, né? Óbvio que eu fiz muito. Mas de vez em quando reaparece, eu acho tão legal, porque não é mais minha, agora é de todo mundo, né? Eu acho bem legal isso. É lindo como quando uma ideia nossa, assim, difunde, né? É sinal de que a ideia é boa. Quando tá todo mundo copiando é porque a ideia é boa. Ó, vamos ler aqui os comentários. Estão perguntando sobre se isso era na Praça da República e se é constante o flash mob. A Vanessa Katz está aqui, que linda, está dizendo que quer um forró bodó e está com saudades da gente. Nós fizemos o Fubo ontem com máscara. Ah, eu não vi. Gravou? Já tá online para a gente ver? A gente tirou fotos, mas eu não gravei porque eu sou péssima, porque quando o momento é bom eu não gravo. E é ruim porque a gente tem que comunicar, mas eu tava dançando, Sim. então não gravei. Mas foi difícil com a máscara eu achava que não ia gostar, não ia querer fazer. Só que entre dançar com máscara e não dançar, é melhor dançar com máscara, entendeu? Com Mas é certeza. difícil. É difícil. E não é tão. Cara, falta aquela. Aquele contato. Pele, enfim, falta muita coisa. Mas pelo menos a gente tá dançando e parece que. Bom, vamos ver, mas com isso ninguém contamina ninguém, né? Normalmente. Vamos ver, né? Vocês já voltaram às atividades normais, com máscara, com distanciamento, mais ou menos. Como é que estão aí as atividades?
É muito chato porque não dá para prever, porque tipo uma semana você vai ter direito a dar aula, você vai ter direito a dançar. Semana seguinte vão dizer não, você não tem direito a te reunir a mais de 10 pessoas. Semanas depois você vai ter direito a caminhar na rua sem máscara. Semana depois você vai ter que estar com uma máscara na rua. Então as regras não param de mudar e não tem muita lógica nisso. E então a gente fica na dúvida, porque não sei como é para vocês, mas acho que é a mesma coisa. Não tem informações certas, porque todo mundo É, fala não, uma não coisa tem. e o contrário. E são todos os professores bam de virologia, blá blá blá. Só que um fala sim, o outro fala não, e você tem que decidir no meio. Então a gente não sabe. Então o que eu faço é que tem aqui uma Federação Nacional de Dança, eles colocam as regras e eu sigo as regras da federação. Então, por enquanto, a gente não tem direito a fazer um show, mas a gente tem direito a fazer uma festinha para os aderentes da nossa associação. Por isso que eu não sou forrobodô, é legal. Mas se amanhã eu quero organizar um show num bar, não posso, entendeu? Então é meio ridículo, mas tem que estar na regra. Então, e a gente tem que estar com poucas pessoas. Ontem a gente era 60, não é, 60 pessoas. E o máximo a gente tinha colocado 80. E normalmente o Forrobodu é 150 pessoas, mais ou menos. Então é muito menos, mas pelo menos a gente dança, entendeu? Mas é É, difícil. pode falar. Não, fala, fala. O Frevosofia está dizendo, já tem ponto em Paris que tenha constantemente forró? Sim, né? Há muito tempo. Não? Não tem? Não. O forró ficou mais fraco com essa pandemia. E também, eu acho que aconteceu a mesma coisa no Brasil. O forró ficou forte em 2000, acho que o 2015, 2014 foi o momento que era o mais forte na Europa. Todos os festivais eram grandes, tinha cada vez mais pessoas. E depois enfraqueceu. E eu acho que é porque começou a nascer um monte de lugares pequenos que, em vez de criar um novo público, usou o público que já tinha. Mas acho que é sempre círculos assim, né? É normal, Sim, faz parte. é circular. E, e ficou um pouco mais fraco, e com essa pandemia acabou com a gente. E em 2014, 2015 até 2016, eu acho, tinha foto todo dia. Então não era o mesmo lugar para responder, mas se você queria dançar todo dia em Paris, você podia, entendeu? Tinha uma programação todo dia. Só que agora não é bem assim. E hoje eu te disse, se você quer fazer assim, você tem que estar numa sala de dança com pessoas que você conhece, que são aderentes da tua associação. Senão não dá. Então é E limitado. Marion, você é conhecida aí por antigamente levar muita gente para os festivais, assim, levar uma galera, várias pessoas já me falaram sobre isso. Como é que era isso? Você enchia metade dos festivais aí na Europa com a tua galera de Paris? Como é que funcionava? E ainda desde que a gente vai poder voltar, porque eu, na verdade, eu não, como dizer, do jeito que eu levo a minha profissão, não é de fazer as pessoas se movimentar. Porque senão eu faço zumba, e zumba eu vou ganhar muito mais dinheiro, porque eu vou encher um ginásio de 100 pessoas e vou ganhar muito mais. Mas não é isso que eu estou fazendo. Para mim, não é isso que eu quero. E o que eu quero é fazer descobrir uma cultura. E a cultura do forró tem a ver com o Brasil, entendeu? Então, fazer somente entre a gente, eu não acho legal. E sempre, desde o começo, eu sempre convido outros professores para fazer workshop. E quando dá, são pessoas de fora e do Brasil. Quando não dá, porque não tem grana, são pessoas daqui. Tipo, eu trabalho muito com o Cacau, que está em Lille. Trabalhei muito no passado com o Pablo, com o Henrique, que estão em Lisboa. Enfim, então a gente sempre fazia essa troca. Agora tá mais difícil, óbvio, né? E eu achava ruim de fazer um festival de dança brasileiras sem ter pessoas do Brasil.
tudo bem, de valorizar também, eu sempre gostava de dar os dois. Valorizar quem está no lugar ralando o ano inteiro para fazer o show acontecer. Porque também isso é importante, não ter somente as estrelas do Brasil e deixar quem está aqui ralando, entendeu? Mas eu achava interessante também de trazer pessoas do Brasil, até porque o forró é vivo, né? Tá sempre mudando, tem sempre novas formas de fazer. É sempre a mesma coisa. Eu não acredito nesse negócio de forró blá blá blá, forró blá blá blá, forró blá blá blá. Para mim é tudo a mesma coisa. Só que tem, de fato, influências, movimentos novos, enfim. Então eu acho super interessante de ter. E eu acho rico, porque quando eu trouxe um professor novo, eu vejo também coisas novas. E me inspiro. E me inspirei muito, por exemplo, é engraçado, porque tem uma coisa que aconteceu, é um bom exemplo, que se conhece. Eu trabalhei com o Evandro Paes uma vez, eu fui fazer um workshop dele, acho que era com os meus alunos, enfim. E ele fez uma coisa que me deixou assim, eu não tinha pensado. Ele começou a fazer os alunos caminhar. É fácil, é óbvio, mas nunca tinha feito isso, entendeu? E de caminhar eles começaram a dançar, porque ele dava cada vez mais uma regrinha, assim. E eu olhei para ele e falei, cara, mas que ideia boa, que ideia genial. Eu falei para ele, eu hoje uso com os iniciantes. Porque quem é realmente iniciante e está com medo, porque não mais aqui na França, de vez em quando eles estão com medo, você fala, cara, fácil, começa a caminhar. Vamos caminhar no tempo. Vamos caminhar depois no contratempo. Ah, vamos caminhar nos contratempos e colocar uma pausinha, entendeu? E isso, então, cada vez que eu faço um workshop para os meus alunos com outro professor, além dos passos, porque os passos não são tão interessantes, vem a pedagogia, a forma de fazer, passar, assim, a didática, eu acho super interessante. E me inspirei dele, me inspirei muito do Marinho Brás. Estou usando bastante os nomes que ele botou uma nomenclatura, estou usando. Me inspirei muito do Gilberto Paixão. O Luiz também, por outras coisas, porque ele tem um estilo que é mais assim rígido, e eu gosto também. E também o Ed Braga, não sei se conhece em Salvador, é um queridão, assim, também. Ele foi um presente da Janaína Pereira, porque ela falou para mim, você tem que conhecer o Ed Braga. Falei, beleza, vamos lá. E, enfim, então, eu tô super inspirada pelos outros professores. E quando vem uma pessoa que me ensina uma coisa, eu sempre falo na aula, isso vem daquela pessoa. Porque eu acho importante, tem muitas pessoas que estão negando o que eles aprenderam um dia. Eu aprendi um dia, eu estou aprendendo ainda, entendeu? Então tem passos que é tipo a caminhada do Ed Braga, tem a caminhada da Juliana Braga, entendeu? Tem a caminhada do Marinho, tem a caminhada do Luiz, enfim, eu dou os nomes assim para também relembrar que eu trabalhei com eles, que eles ensinaram coisas e trabalhei também com o Ardison, gostei muito também do trabalho dele. Enfim, tem muitas pessoas que eu gosto muito e que eu sou fã, assim, É muito bonito isso, de você valorizar outros professores, e eu acho que o professor tem que estar sempre atualizando, se atualizando, né? E a gente está em constante aprendizagem aí, junto com os alunos, e é muito importante isso que você faz de citar suas fontes, né? Olha, eu também estou aprendendo e aprendi isso com fulano, isso com Beltrano. Muito e legal. é, não sei, eu acho normal assim também, se pensar bem, cara. E é Sim. bom, é bom. E nos últimos anos também eu fui super feliz porque o Marinho fechou a escola dele. Não fui feliz por conta disso, eu só fiquei triste. Só que eu tive que achar outro lugar para fazer o workshop, porque todo ano eu levo os alunos no Rio. Não sei se você sabe disso. Desde Não. 2010, tenho sempre uma turma em fevereiro, que eu levo lá no Brasil, no Rio, geralmente. A gente fez uma vez em Salvador, mas foi muito mais difícil de organizar. Não era nada de aula de forró, que eram super boas, mas era o problema de organizar, que funcionava um pouco menos bem, entendeu? Transporte na cidade, tudo era super mais complicado para organizar. E, enfim, então eu levo os alunos em fevereiro lá no Rio.
E é muito legal porque quando eu tive que trocar de lugar, encontrei pessoas. E encontrei não sei se conhece, a Paula Leal, Paulinha Leal. Não, não Ela conheço. ela não é do forró. Óbvio que ela dança forró, né? É bem forró até. Mas ela é mais Mas professora não de é samba. forrozeira. Ah, tá. Deve ser Ela por é isso, então. forrozeira de coração. Não quero admitir, mas é. Não, né? Mas Mas ela trabalha mais com o samba. ela acho que ela trabalha os dois, mas ela é mais conhecida como samba. A Rô fala porque tem carnaval, óbvio. Mas enfim. E, e foi bom porque então eu estava fazendo os workshops de forró com os professores de forró que eu escolhia na academia da Paulinha e no CCC, lá no Rio. Não sei se conhece o Centro Cultural Carioca, que a Rô faz parte também. E foi muito legal porque eu encontrei pessoas que não são somente forrozeiros, eles são forrozeiros também, e abriram muito também a mente. Porque esse negócio de ser somente uma coisa, eu nunca fui disso, entendeu? Até porque eu sou francesa e até porque eu venho da salsa. Então, para mim, entendeu? Não tem aquela obrigação de ser somente assim. E foi muito bom, porque agora, nos últimos anos, os meus alunos faziam, além do forró, um pouquinho de. Bom, gafieira, óbvio, porque acho que gafieira e forró são primas, né? E também a gente fazia um pouco de zouk, muito pouco, porque eu não sou muito fã, mas eu queria eles se conhecer também. E também de soltinho, de tudo, enfim. O CCC foi muito legal. Para mim, foi uma coisa assim, eles acolheram a gente muito bem. E tinha o Isnar, não sei se você conheceu, e o Isnar foi super importante para mim, porque ele me acolheu e me reconheceu como, assim, como parceira de trabalho. Imagina, o cara, eu falo era porque faleceu ano passado, em janeiro, na verdade. Mas ele me deu um reconhecimento que eu achei foda, porque eu me sinto assim, eu me sinto super legítima, eu não tenho mais que me envergonhar de tudo que eu fiz, eu sei que eu tô trabalhando e que tudo que eu tenho eu mereço, tá? Mas, assim, quando eu vejo professores assim, ele era um puto professor, um puto dançarino, ele montava shows para as casas de show do Rio. Ele fez um monte de show de samba super famosos, assim, trabalhou com os maiores, enfim. E eu mostrei para ele os meus vídeos dos meus alunos dançando. E eu tava com vergonha, tá? Mas eu queria uma opinião dele para melhorar, porque eu sabia que ele era um puto coreógrafo, né? Falei, então, o que você acha? Quais são os conselhos que você poderia me dar para melhorar? Ele foi muito gentil, super legal. Falei, cara, eu quero fazer aula contigo. Olha que legal! Eu fiz assim, mas para com isso, entendeu? Mas foi legal, porque ele me empurrou muito. Ele foi assim, também mais uma pessoa que me ajudou. E não é tão comum. E homens, não é tão comum. Não é tão comum. Marion, a live provavelmente vai cair. A gente pode renovar? Porque tem Sim, muito vamos. assunto interessante para a gente falar. Vai. Desculpa te interromper, mas eu acho que em um Não. minutinho ela deve cair. Tá. Então Então, faça você e me chama, tá? tá. Eu fico aqui, Gente, eu tô esperando. tem muitas perguntas aqui do pessoal. A Frevosofia perguntou se você foi para Pernambuco, para Caruaru. Aí no próximo bloco já vai pensando aí. Queria saber os lugares que você foi no Brasil. Tem outras perguntas aqui. Eu vou ler, gente. Façam perguntas que eu vou responder, tá bom? Então, estão aqui perguntando também do CCC. A Rô é professora no CCC, é uma puta professora, e ela deu bastante aulas também para os meus alunos. É uma forzeira de coração, ela é. E também ela é uma super dançarina das outras danças, então foi muito bom. E em fevereiro a gente estava lá com ela também. Também perguntaram do Carlos Frevo, se você é professora de frevo, ela é professora de frevo e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Gente, Tá, chamem os amigos, é super importante o apoio de vocês.
Chama todo mundo no direct, que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher no forró, vai falar um pouquinho sobre frevo e quais as diferenças aí entre o forró na França, na Europa e aqui no Brasil, o que a Marion acha de diferença e outras coisas que ela está trazendo aí, várias surpresas, porque eu estou aqui mais para escutar do que para perguntar, tá bom? Eu vou encerrar aqui essa para a gente abrir a próxima já com essas ideias. Tá bom, Marion? Até daqui a pouco, gente. Muito obrigada.